compreende que é base social este contato familiar. Na sua experiência, também deixo à vontade para a Zélia falar sobre isso, esses rapazes, jovens, moças que estão entregues aí à dependência, têm por muitas vezes o caminho dessa dependência disparado pela falta do amparo da família? Bom, falar especificamente que fica por falta do amparo da família é muito relativo, né? Porque engloba muitas coisas dentro da sociedade. Sim. Por exemplo, eu como pastor, nós abrimos algumas igrejas na periferia da cidade, Jardim Natal, Vila Esperança 2, Granjas Betânica, Parque Guarani, e a parte religiosa, como Bejane falou, que a religião vem do religar, o desejo latente que tem do ser humano de se religar com o plano espiritual. Então, nessas situações, onde a nossa igreja está na periferia, há uma procura aos cultos e ali há um desejo latente de algumas pessoas, tanto jovem como idoso, que está afundado no mundo da drogadição, nos procurar e falar: precisamos ir para um lugar mais reservado para a gente eliminar, às vezes, a substância tóxica que está no organismo. Então tem que às vezes vir um trabalho conjunto, associação, moradores, colégio, igreja, porque geralmente a droga ela é muito trabalhada em todo o campo da sociedade, mas mais na periferia. E também o pastor Afrânio Silva, ele que está à frente do Centro de Recuperação Casa Pastoral, está lá ajudando e auxiliando pessoas na sua recuperação da dependência química. O nosso programa de hoje fala desse fator solidário, do trabalho social, das obras sociais que nós podemos encontrar em vários segmentos da nossa coletividade. Pastor Afrânio, o senhor é persistente? A persistência faz parte, né? As pessoas se tornam até chatas, né? Se tratando de obra social, a gente coloca o poder de Deus aí, né? Eu costumo falar para os nossos alunos da dependência química, independente do ponto doutrinário, religioso, colocar Deus no coração, né? O centro de recuperação, eu costumo dizer para ele lá que é só um esparadrapo na ferida. Sem colocar Deus no coração, pode estar no melhor centro de recuperação, o mais top da cidade ou da região, mas se não colocar Deus no coração, quiser ter uma mudança, não adianta. Eu costumo dividir nosso tratamento lá, em nossas palestras para os alunos, em 3 etapas. HLP, né? O que é HLP? O dependente químico, ele tem que hábitos. Se ele tem um hábito de deixar o quarto desarrumado, de não tomar banho, de falar palavrão, de brigar, de trocar a noite pelo dia, ele vai ter que mudar esse hábito. Lugares, evitar lugar onde a drogadição é mais forte para ele, aquele bar que o amigo força ele a beber, que insiste para ele beber, que vende para ele a pinga para pagar depois, a droga, onde o traficante está lá, vende a maconha, cocaína, crack. No princípio dá para depois cobrar. Depois cobra, uma dívida de 100 vira 1000, e o último, HLPP, pessoas, né? Aquele amigo que vai levar ele para o buraco, aquela amiga que vai levar ela para o buraco, evitar isso, HLP. Se ele começar a buscar esse ponto, começar a trabalhar esse ponto, a vida dele muda, é uma transformação. Então, esse encontro, pastor, ele tem que ser muito bem estudado, né? Que pode ser violento. Pegando o gancho da Zélia que está falando aí, da Paróquia São José, sobre o caráter, né? E ela falou uma coisa muito interessante, que tem pessoas preparadas para aquilo. Então, assim, falar a linguagem deles. Então, geralmente, o dependente químico, que está no processo de drogadição, que está interessado em internar voluntariamente ou não, quando há uma abordagem da igreja protestante, da igreja católica, há um respeito, porque ele sabe que no meio ali também tem pessoas que falam a mesma língua, que passaram sobre aquela situação. Então, assim, quando chega o povo de Deus, quando chega falando da palavra de Deus, há uma neutralização. Pode ter alguma desavença de alguma coisa pequena, mas sempre há um respeito nesse sentido, porque sabe que está chegando ali os anjos de Deus para socorrer aquela pessoa. Pastor, nesse primeiro momento de contato, que é para a gente abordar, porque eu acho que isso é interessante, porque as pessoas que estão de fora, elas não compreendem, porque elas veem apenas a carcaça daquele indivíduo que em 99,9% das vezes está completamente deteriorado. Ou fingem que não estão vendo. Que tem isso também. Porque é raro você encontrar uma família que não tem um drogado hoje. Isso é muito raro.
A gente que trabalha no jornalismo, eu que trabalho também na área espiritual, a gente bate de porta em porta e sempre tem uma história de alguém da família que está na droga. Essas pessoas que chegam até esse momento, muitas das vezes elas já ultrapassaram o limite do razoável. Isso. Mas elas não necessariamente são assim 24 horas por dia. Às vezes tem ali um momento que você consegue conversar com ela e tem aquele momento que ela está completamente transformada sob influência de outros produtos e, na maioria das vezes, também ilegais. Como é que fica essa relação? Há um momento certo da conversa, da abordagem, nesse sentido, de saber que a pessoa ela se transforma completamente sob o efeito do alucinógeno? Gustavo, geralmente quando for fazer uma abordagem, quer seja na igreja ou na rua, ou vem até nós, tem sempre alguém ali que já passou pela mesma situação e consegue perceber ali o estado da pessoa, né? Tem gente que às vezes está num período está naquele momento da droga ali, então o contato com ele não vai ser um contato muito direto, porque não está raciocinando muito bem. Mas tem aqueles também que já passou aquela onda da droga da madrugada e fica melhor para conversar com eles. Aí nesse caso, no nosso caso, a gente faz abordagem para a pessoa. Eu vou fazer um acompanhamento, né? A Igreja Católica tem na cidade aí o Narcóticos Anônimos, os Alcoólicos Anônimos, ou, em alguns casos, participar do culto da igreja, uma palestra. Quando é encaminhada para o centro de recuperação, tem uma equipe multidirecional ali, de psicólogo que faz um acompanhamento, de pastores, de testemunho de pessoas que venceram a drogadição no dia a dia. Então, fica nesse naipe. Agora, o Bezerra falou uma coisa interessante sobre cada residência, em média, cada residência tem sempre, vamos dizer assim, uma ovelha negra, né? E tem a família que às vezes é conivente. Eu costumo dizer que se o dependente químico ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo pouco. Se ele perder família, ele perdeu muito. Se ele perdeu caráter, ele perdeu tudo. É verdade. Né? E o caminho é esse. Se não for tratado, se não for buscado, o caminho é esse. É verdade. Então, se está no caminho, estou perdendo dinheiro, ele quiser mudar de vida, tem como, tem equipe para ajudar, tem um trabalho feito na cidade, tem centro de recuperação, tem centro de apoio, tem os Narcóticos Anônimos, tem os Alcoólicos Anônimos, eu vou recuperar o que eu perdi. Quando ele chega no ponto de perder família, aí a coisa começa a ficar um pouco mais aí ele muda para calioagem. Aí ele já vem para a rua, e aí quem sofre já nem é a família, já é a sociedade. Isso. Quando o dependente químico ele perde o caráter, é fácil você ver ele pelas calçadas da rua, pelos matagais, pulando casa dos outros, assaltando, roubando, e aí pode se tornar até um serial killer dentro da nossa cidade. Vira um distúrbio social, né? Que aí ele passa a ser problema de todos.